Olá, seja bem-vindo. Vamos estudar? O governo de Fernando Collor de Mello, ele ficou registrado na nossa história brasileira recente por ter sido o primeiro eleito diretamente após o final da ditadura. Em meio a uma disputa acirrada, Collor foi eleito defendendo uma agenda liberal e o enxugamento do Estado. Foi um grande fracasso por sua ação autoritária e desrespeito à nossa democracia. Collor fracassou no combate à crise econômica do nosso país e, após ser denunciado por envolvimento direto em esquema de corrupção, sofreu impeachment. Tem início o governo Collor, de 1990 a 1992, o nosso 32º presidente da República do Brasil. Sejam bem-vindos. Vamos estudar? O governo de Fernando Collor de Mello ficou registrado na nossa história brasileira recente por ter sido o primeiro eleito diretamente após o final de um longo período de ditadura. Primeira eleição presidencial direta depois de quase 30 anos. Sabemos que a última eleição havia acontecido em 1960. A eleição de 1989 foi chamada de eleição solteira, pois o povo brasileiro, a população brasileira apta a votar, votou unicamente para presidente, com mais de 22 candidatos, cada um querendo seu lugar ao sol, né? Havia uma única mulher, a Lívia Maria Ledo Pio de Abreu, né? Tornando-se a primeira mulher a concorrer à presidência do nosso país, da nossa história, né? Collor acaba vencendo no segundo turno com 53% dos votos, enquanto Lula obteve 47%. Em 15 de março de 1990, toma posse como presidente do Brasil após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente, Fernando Collor de Mello. Em 1990, nós tínhamos uma inflação muito grave. Vivíamos uma crise econômica muito grave. Nós tínhamos uma hiperinflação. E essa inflação acumulada em 89 era de 1972,91%. Só para ter uma ideia, a inflação no mês do impeachment, né, que foi dezembro de 1992, era de pouco mais de 1.100%. Né? Ou seja, o Plano Brasil Novo, que é o famoso Plano Collor, obteve pouco sucesso, né? Collor lança o Plano Brasil Novo, então o famoso, popular Plano Collor, né? Que vinha para solucionar os problemas nossos, os problemas econômicos. O governo determina aí o confisco dos valores depositados em poupanças, que é uma medida que acaba entrando para a história, né? Porque ele permitia o saque de valores até 50 mil cruzados novos, que é mais ou menos em torno de 18 a 20 mil reais de hoje. Esse excedente, ou o restante, seria confiscado pelo governo e devolvido a partir de 1991. Collor anuncia também o retorno do Cruzeiro. Só para ter uma ideia, nós vivíamos aí o Cruzado Novo. Ele anuncia a volta do Cruzeiro e, para ter uma ideia dessa história recente, em 93 nós temos a volta do Cruzeiro Real. Em 94, a transição da unidade real de valor e o real que nós conhecemos até o presente momento. Também houve confiscos nos fundos do overnight, que é uma modalidade bancária que favorecia a classe média, né, para ter menos impactos, né, da inflação sobre o salário. Houve o congelamento de preços desde a época do Sarney, reajustes de salário e redução de tarifas alfandegárias, né? Ações importantes pontuais que faziam parte do pacote do Plano Brasil Novo, né? Collor enxuga os ministérios de 23 ministérios, vai para 12, demite cerca de 100 mil funcionários públicos, né? E não promove a famosa casta aos marajás, né? E com isso, a relação de Collor com o Congresso só desmorona, né? Pois ele mantinha uma visão política muito moralista e autoritária com os políticos, né? Com o Congresso.
boatos a respeito de corrupção envolvendo o tesoureiro do presidente PC Farias e de favorecimentos ilícitos, além de uma denúncia do irmão do presidente, Pedro Collor, né, por corrupção, onde PC Farias havia arrecadado um montante de 60 milhões de reais pelo recebimento de propinas para nomeações e concessões de favores políticos, favorecendo prioritariamente o então presidente Fernando Collor. Diante dessas acusações, resulta no Congresso uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é a CPMI, para investigar essas ações. Protestos começam a pipocar por todo o país. Pessoas, jovens, estudantes, começam a sair às ruas vestindo, trajando preto e com o rosto pintado com as cores da bandeira, especialmente o verde e amarelo. Eram os famosos cara pintadas. Com isso, Collor é afastado temporariamente em 29 de setembro de 1992. Ele acaba renunciando antes de ser condenado. 3 meses depois, acontece o seu impeachment no Congresso, né, por 76 votos a favor e 3 contra. Em 29 de dezembro de 1992, assume oficialmente o seu vice, Itamar Franco, que é assunto para uma outra aula resumo. Collor perde seus direitos políticos por 8 anos e o pivô do esquema desse impeachment, que é PC Farias, é assassinado misteriosamente em 1996, né? Tesoureiro da campanha de Fernando Collor é assassinado de forma abrupta e até hoje nós não conhecemos o desenrolar, né? Legistas como Badam Palhares, legistas como Dr. Sanguinetti divergem, né, quanto à motivação do crime. E até